não sob controle, né? Ambivalente é baseado na experiência que ela teve nas relações primárias com o pai. Então, por exemplo, e a mãe, né? Ou o cuidador. Pode ser que o pai e a mãe não existam, mas tenha cuidador, quem adotou, etc. e tal, não importa. Quem se refere como base segura, que ele chama, né, para o desenvolvimento dessas crianças. Então, quando eu estou falando disso aí, desses estilos de apego, eu peguei esse exemplo aí do ansioso ambivalente, é o seguinte: quando a criança precisa dos pais, os pais ora estão presentes, ora não estão. Pode ser cuidador também, avô, avó, quem for a referência para a criança. Isso cria um nível de ansiedade, né, na criança, e ao mesmo tempo, ao criar esse nível de ansiedade na criança, ela cria também uma maneira de interpretar a relação com os pais. Que maneira é essa? Meu pai, ou minha mãe, ou quem cuida de mim, tem hora que tá, tem hora que não tá. Essa incerteza de que vai poder contar ou não, né, com o pai ou a mãe ou o cuidador, cria esse nível de ansiedade. Isso aí é interessante porque nesse momento aí você está desenvolvendo um mecanismo de defesa também emocional que vai refletir nas suas relações mais na frente. Veja bem, no momento que eu desenvolvo o estilo de apego ansioso ambivalente e mais na frente como adulto eu tenho isso dentro de mim, não me dei conta que isso existe, né? Eu vou transferir isso para as outras relações que eu tenho, no campo afetivo, no campo profissional, em tudo que você imaginar, vai estar lá presente esse modelo de funcionamento interno, esse estilo de apego específico que você desenvolveu na infância. E aí isso gera o seguinte: eu crio mecanismos emocionais, né, para que eu não passe pela mesma experiência estressante que foi a experiência de poder contar hora sim, hora não com os meus pais, né, quando eu mais precisava deles. Então, uma pessoa que tem um estilo ansioso ambivalente, vou dar essa deixa aqui rápido, porque eu não vou analisar os estilos de apego todos, né? Mas uma pessoa que tem um estilo de apego ansioso ambivalente, numa relação afetiva, por exemplo, é uma pessoa extremamente pegajosa, é uma pessoa extremamente insegura, ciumenta, né? É uma pessoa que faz de tudo para chamar a atenção do outro. Aí você diz, essa pessoa é doente. Não é. Isso é um mecanismo que ela criou de proteção emocional baseado naquilo que ela desenvolveu anteriormente, lá na relação com os pais ou com os cuidadores. Porque ela não quer passar por aquilo. Então, quando ela chama atenção, é para ter a certeza que vai ter atenção. Porque ela sabe que hora pode estar, hora não está. Lembram desse detalhe? Né? Então, ela pode, por exemplo, por que ela é pegajosa? Porque ela quer ter certeza que você vai estar presente. Porque se ela não for pegajosa, é capaz de você escorregar para lá e esquecer dela, né? Então, assim, veja como é complexa essa coisa das emoções aqui. Quando a gente começa a falar de emoção, inteligência emocional, a gente começa a ver que não é um negócio simples de você simplesmente desenvolver com 1, 2, 3 palestras. Não é. Isso é um percurso, né? Isso é, eu não estou desmerecendo o acompanhamento. É ótimo que tenha acompanhamento psicológico. É ótimo que tenha um mentor, que eu acho mais legal do que, inclusive, ser coaching. O mentor, ele é aquele que vai te ajudar, né, durante esse processo de vida a entender que tu tem um estilo de apego específico e que tu precisa se dar conta daquilo ali. Que enquanto é inconsciente, tu não se dá conta disso, não. A Tapioca Areza Grátis perguntou aí o seguinte: nesse aspecto, Márcia, né? Nesse aspecto se enquadram as crenças limitantes. As crenças limitantes, elas aí você vai ter que expandir esse conceito, né? Porque crenças limitantes para quem e o que é crenças limitantes, né? É uma coisa que precisa entender o que é que você quer dizer com isso aí, com crenças limitantes. Mas a gente é como uma esponja. O ser humano é esponja, né? E aí essa esponja, ela vai pegando os sinais do ambiente. O Marcelino falou, por que a criança precisa se sentir protegida? Exato. Inclusive, os primeiros experimentos do Bob foi com 2 macaquinhos, né, que tinham acabado de nascer e precisavam ser amamentados. Ele criou uma espécie de... Ele não, esse experimento nem é dele, na verdade. Ele replica esse experimento. Mas aí ele percebe, por exemplo, que
no modelo de macaquinha mãe que fizeram de arame, né, frio, e a mamadeira lá. E na outra também de arame, parecido com a macaquinha, mas revestiram de carpete, de algo mais aconchegante. E todos os macacos preferiam essa daí. Qual foi a sacada de Bob? Bob, na verdade, ele chega e diz, olha, isso aí, na verdade, é o seguinte, o ser humano, diferentemente do que Freud dizia, ele não procura a mãe por uma questão de prazer de sucção oral, não é isso, né? Ele precisa comer, lógico, ele procura a mãe para comer, evidentemente, mas mais do que isso, ele gosta de amamentar porque ele sente o calor da mãe, ele sente o conforto da mãe, né? Então, a mãe, ao amamentar o filho, está ali do lado, o filho se sente protegido, aí é o comentário de Marcelino, né? E essa proteção é fundamental para o desenvolvimento sadio, emocional da criança mais na frente, mais adiante, né? Toda a base da teoria do apego, ela vem em cima dessa coisa. Todo animal quando nasce, eu falei isso até na outra live, mas era sobre pesquisa científica, mas todo animal quando nasce, ele já consegue fazer as coisas sozinho, o ser humano não. O ser humano ele precisa da ajuda dos pais para tudo, para comer, para se trocar, né? Quando faz xixi, quando faz cocô, para dormir, quando sente dor, tudo, né? E quando você passa pela experiência de ser pai, principalmente as mães aí que estão na área, né, vão perceber o seguinte, só um minutinho, viu? Vão perceber que as mães, elas desenvolvem um mecanismo de reconhecimento do tipo de choro da criança, que é um negócio extraordinário, né? Então a criança quando chora assim o assado, a mãe consegue perceber se é fome, se é isso, aquilo. Lógico, tem a margem de erro aí para cima e para baixo, mas na maioria das vezes elas acertam. Mas isso para dizer que o bebê precisa do cuidado, né? Então a gente falou do estilo de apego, né? Eu falei aqui justamente para a gente perceber o quanto é complicado, não complicado no sentido que não tem solução, tem solução, mas ela não é simples, né? Ela não é uma solução imediata a partir de... Pronto, a gente falou aqui agora, né, nessa live, aí vocês vão sair todos munidos de instrumentos, de capacidade para desenvolver e acelerar a inteligência emocional de vocês nesse sentido. Não vai, né? Mas vocês vão sair certamente com um pouco mais de conhecimento do sentido assim que não tinha ouvido falar disso aí não, mas se ele trouxe um negócio interessante, eu fiquei interessado aqui, eu acho que eu vou ficar atento a esse aspecto. Mas aí voltando para os pilares da inteligência emocional do primeiro livro lá do Daniel Goleman, que é conhecimento das próprias emoções, controlar as emoções. Como é que eu controlo minha emoção? Eu sou explosivo. Isso é um problema para mim, né? Eu sou extremamente explosivo. Ora, ser explosivo do ponto de vista da medicina chinesa tradicional que eu falei lá pode ser um problema no fígado, mas pode também ser uma característica, por exemplo, do estilo ansioso ambivalente ou do estilo ansioso evitante, né? Porque isso está relacionado a determinadas experiências. Ser explosivo é chamar a atenção do ponto de vista psicológico, não é não? Então se eu esperneio, se eu tenho raiva porque não consegui o que eu queria, né? E aí essa ceninha é para chamar a atenção da minha mãe e do meu pai, pode ter uma raiz lá dentro do estilo de apego ansioso ambivalente, dentro das minhas, que foi originado lá nas minhas relações primárias. Aí a mãe e o pai dizem, mas eu dou tudo a meu filho, né? E ele chega no shopping e faz um escândalo daquele, né? Talvez o filho não esteja procurando coisas materiais, na verdade, né? Talvez você não esteja dando realmente tudo que o seu filho precisa, né, para ter um equilíbrio emocional, vamos dizer assim, adequado, né? Porque a gente nem tem como mensurar mesmo, tirou 10 aqui, tirou 9, tirou 7, foi reprovado. Não tem como. Mas a gente percebe isso, né, no comportamento das pessoas, o quão equilibradas elas são ou não, né, dentro dessa premissa da inteligência emocional. Aí tem um outro aspecto da inteligência dos pilares, que é a sociabilidade. As pessoas dizem, esse cara é bacana demais, sorridente, ele é muito acolhedor, tal, esse cara tem uma inteligência emocional alta. Nem sempre.